Esta semana, no Conversas do Contra. Se tu usas a ironia em Portugal de uma determinada maneira, há uma percentagem até dos teus leitores habituais que não te vai perceber, que vai pensar que estás a falar a sério. Eu até podia ter elogiado este atual governo se ele fizesse alguma coisa com a qual eu concordasse. Nunca aconteceu. Mas acho que não estamos neste momento numa democracia propriamente dita. Portugal nunca se antevê nada de muito bom para o nosso país, mas a partir daquela altura acho que o próprio sistema começou a ficar em causa. Eu não gosto de usar o termo elites para definir estes senhores que mandam nisto, porque elites pressupõe, apesar de tudo, alguma virtude, salvaguardando a possibilidade de ir parar o tribunal, espero não mentir, o engenheiro Sócrates é um trafulha. A geringonça, esta frente de esquerda, não foi criada para governar 4 anos. Foi criada para governar indefinidamente. Depois dele, qualquer pessoa ou coisa pode ser Presidente da República sem nenhum desprimor. Eu não sei se o PSD profundo está à espera do Pedro Passos Coelho. Eu acho que o eleitorado do PSD e de boa parte da direita gostaria que o Pedro Passos Coelho voltasse ao ativo. No momento presente, acho que o português anda demasiado manso. Bem-vindos a mais um Conversas do Contra. Hoje o nosso convidado é o ilustre cronista Alberto Gonçalves. Segundo o próprio, nasceu em Matosinhos em 1969, é licenciado por perversão, palavras, lá está, do próprio, em Sociologia, assina artigos de opinião desde 1999, já passou pela Sábado, pelo Correio da Manhã, Diário de Notícias, talvez aí uma história para contar, essa saída. E está agora no Observador. Assina também uma crónica na Rádio Observador, intitulada Ideias Feitas. Publicou já vários livros, O Estado a que isto chegou, A Ameaça Vermelha, é uma cara muito conhecida da nossa praça. Muito bem-vindo, Alberto, ao Conversas do Contra, é um enorme prazer termos-te aqui connosco. Eu fui dar uma vista de olhos na Wikipédia, em cronistas de Portugal. E, curiosamente, vi lá muitos nomes ilustres, a começar até pelo Nilton. Não estava lá um Alberto Gonçalves. Identificas-te como cronista ou achas que as crónicas e os textos com que nos presenteias todas as semanas vão até um bocadinho mais além da crónica? Não, eu penso no que faço como crónica. É jornalismo, é uma forma de jornalismo, é a crónica. Se a Wikipédia não tem lá o meu nome, nunca reparei. Isso é com quem gera a página em questão. O que eu faço é crónica, claro que sim. Não tem que ser mais nem menos, é o que é. Não é desvalorizar o que faço, nem valorizar excessivamente. É aquilo. E essa história da perversão? Do curso de Sociologia. Sim, ser uma perversão, por A perversão. profissão foi a posteriori. Não entrei no curso de Sociologia por profissão, entrei por preguiça, porque me pareceu, e depois confirmou-se que era um curso fácil, que não ia ter muito trabalho, porque se tirasse. O meu pai era engenheiro e não sei o quê. Esses cursos dão mais trabalho, medicina, engenharia, física, essas coisas. Pareceu-me que esse seria um curso que alimentaria o meu lado preguiçoso. E realmente confirmou-se. A profissão descobri depois porque eu era, embora gostasse da política em geral, sempre gostei, achei piada, sempre, felizmente já cresci, desde quando eu era pequeno, o 25 de Abril, portanto cresci com processos eleitorais e tal, sempre achei piada a isso, mas não era a política no sentido partidário, completamente, não votava, não. Eu votei a primeira vez aos 26 anos, não tinha, já foi depois até da faculdade. A faculdade mostrou-me que havia alguma coisa a que me opor. Aquela gente na faculdade, eu já contei isto uma vez ou outra, aquela gente na faculdade, os meus professores, sobretudo, mas também boa parte dos colegas, que pertencia tudo na altura a uma coisa chamada. Pareciam pertencer a uma coisa chamada Política 21, que era uma coisa que saiu do PSR e que era o embrião, acho eu, do Bloco de Esquerda. E
E aquilo era bastante pateta, não é? E então percebi que havia outro mundo para além daquilo. E depois tinha um amigo, um colega ou dois, que andavam a ler o Burke e o Tocqueville e tal, que, peço desculpa, que não nos ensinavam, não nos falavam disso nas aulas, as pessoas, não é? E descobri que podia haver uma reação a isso. Nesse sentido, acho que me formei como reacionário, foi nesse período. Exatamente no sentido de ser uma reação àquela palermice toda daqueles clichés da sociologia francesa e dos Foucaults e dos Bourdieu's e não sei o que mais. Olha, e as tuas crónicas e a tua carreira têm-te granjeado enorme popularidade junto da esquerda, não é? A avaliar pela página da Wikipedia. Não sei se a Wikipedia é gerida por alguém de esquerda. Provavelmente é. É gerida pelo povo, é pelo povo, é pelo povo. O povo e podem ter um gosto mais apurado e podem ter uma exigência que achem que as minhas crónicas não são compatíveis com os níveis que eles estipularam, com os critérios deles, não é? Há o Nilton é um comediante, não é? Um rapaz de óculos azuis, não é? Pois, não o tinha como cronista, não sei, também não o conheço, não faço ideia. São critérios. Não tenho nada a dizer, não me incomodo. Alberto, a tua imagem de marca, no entanto, como cronista, é a ironia, não é? E a sátira. Uma coisa que é curiosa é que em Portugal há uma ligação intelectual, literária, com a ironia, com a sátira. Basta pensar no próprio Eça de Queiroz, desde logo. Pensar também ao longo da ditadura, como muita da crítica política, por ser proibida, passou por uma sátira escondida para passar no crivo da censura. Mas, curiosamente, apesar de haver esta ligação intelectual e literária, histórica, política, não é muito habitual haver alguém com um registro como o teu. Quer dizer, tu estás, de facto, à parte. A que é que atribuis isto? Bem, eu não vou reconhecer que estou de facto à parte, ou que me inscrevo numa tradição queirosiana, que seria um bocado ridículo da minha parte. E também confirmar que escrevo com ironia ou com sarcasmo vai tirar alguma ironia e algum sarcasmo àquilo que eu faço. Não é que até pode nem ser a ironia e sarcasmo, até pode estar a falar a sério. Às vezes estou. Pois. Às vezes estou. Mas a pergunta, desculpa, a tua pergunta é mais no sentido de... É mais no sentido... porque é que em Portugal não se usa muito? Parece que perdemos essa capacidade, não é? Porque a ironia e a sátira é uma fórmula que requer alguma sofisticação intelectual, não é? Quer dizer, de quem escreve e de quem lê. Eu acho que a limitação é... Pode haver limitação de quem escreve e sem me incluir, sem estar a falar de mim. Há muita gente a escrever a opinião e outras coisas, mas sobretudo a opinião, e vai escrever muito mal. Não é uma questão de conseguirem usar a ironia ou o sarcasmo, é uma questão de conseguirem escrever em português decente e muitos não conseguem. E depois também há uma impreparação de boa parte do público, não é impreparação, é uma falta de hábito para com a ironia, para com essas formas com esses estilos, que não percebem muitas vezes. Se tu usas a ironia em Portugal de uma determinada maneira, há uma percentagem até dos teus leitores habituais que não te vai perceber, que vai pensar que estás a falar a sério. Já me aconteceu elogiar o atual governo, por exemplo, e as pessoas acharem que eu estou a elogiá-lo de facto. E pessoas que me costumam ler. Sim, este tipo agora mudou e não sei o quê. Eu até podia ter elogiado este atual governo se ele fizesse alguma coisa com a qual eu concordasse. Nunca aconteceu e duvido que venha a acontecer. Mas se eu elogiei, de certeza que pretendia ser irónico. E as pessoas muitas vezes não percebem. Também acredito que, portanto, quem escreve, mesmo conseguindo usar a ironia ou o sarcasmo, muitas vezes poupa-se a isso ou evita porque tem receio de que não seja compreendido. Houve uma crónica aqui há uns anos de uma pessoa que eu não estimava absolutamente nada, mas coitado já morreu, que era o Eduardo Prado Coelho, que escreveu uma crónica a elogiar, ironicamente, o Menino Tonecas, o programa televisivo O Menino Tonecas, ou as lições do Tonecas, era assim uma coisa qualquer. E o público dele caiu todo em cima porque achou que ele estava a elogiar, de facto, as lições do Tonecas. E aquilo pretendia ser tudo irónico. Mas as pessoas realmente não estão preparadas. E daqui a pouco tempo houve um caso que aconteceu indiretamente comigo, aquele tipo que era do Bloco de Esquerda, o Daniel Oliveira, que escreve no Expresso, salvo erro, escreveu uma coisa no Expresso
a defender-me, mas obviamente a pretender ser irónica, não é aquela ironia pesada, porque ele não a sabe praticar muito bem, mas pretendia ser irónico. E foi atacado pelos seguidores dele porque achavam que ele estava mesmo a defender-me. Portanto, isso acontece com frequência. Não vou dizer que acontece mais à esquerda ou mais à direita, não faço ideia. Acho que o público português não está assim muito habituado à ironia, de facto. Porque irónica, se calhar, já é a nossa vida toda, a nossa existência política toda, a nossa vida pública, em termos como sociedade, já tem bastante. É bastante sarcástica, pelo menos. Portanto, a ironia deliberada, se calhar, não cabe muito aqui, ou nem sempre cabe. Olha, Alberto, e relativamente às redes sociais, tu tens uma presença ativa, com alguma regularidade nas redes sociais. O que é que te parece? São boas, são más, são importantes para a democracia? Há mesmo uma matrix em que vivemos e somos mantidos pelo controle da informação? As redes sociais reforçam essa matrix ou desmontam a narrativa oficial via mídia do sistema? O que é que te parece? Acho. Vamos lá ver. Aparece o Dr. Costa. Vamos lá ver, não é? Acho que é preferível existirem do que não existirem. Não vale a pena também fingir que... Eu testo contrariar a realidade. Se elas existem, existem. Ponto. Este é o primeiro ponto. Depois, acho que... Eu imagino que estejas a pensar, se não estás, peço desculpas, estejas a pensar, por exemplo, na forma como o Trump conseguiu contornar mais ou menos os canais convencionais usando as redes sociais, por exemplo. Sim. Com ele funcionou, pelo menos funcionou. Temos de descobrir, ele acabou. Vamos agora discutir as eleições atuais, mas em parte funcionou, porque lhe permitiu ter um canal de comunicação direto com o seu público. Isto é do ponto de vista de um político. Do ponto de vista das pessoas, eu acho que as redes sociais são como os discos, ou os livros, ou qualquer forma de expressão. 99,9% de tudo que se diz lá é totalmente absurdo e às vezes grotesco até. Mas as pessoas são livres de dizer o que quiserem e é bom que o possam fazer. Mesmo que aquilo que digam não tem nada, já não concordo ou acho aquilo... Quer dizer, a grande parte das redes sociais nem estão a falar de política. Nós estamos aqui, nós vivemos numa espécie de bolha. Nós tendemos a viver numa espécie de bolha. Estou a falar de nós três e umas dezenas, centenas de pessoas que conhecemos, em que achamos que as redes sociais servem para discutir política. As redes sociais são usadas pela maioria da população para coisas que não têm nada a ver com política, como é lógico. E mesmo dentro da política, o que se diz lá, eu discordo de quase tudo que leio numa rede social. Acho muito positivo o facto das pessoas poderem exprimir o que querem, como querem, mesmo que sejam coisas com as quais eu não concordo de tudo. Em termos de futuro da democracia, para o futuro da democracia, acho que ajuda a redefinir a democracia. Ou melhor, ajuda a redefinir o sistema político. Não tem que ser num contexto democrático, necessariamente. Não acho que as redes sociais tenham que funcionar apenas em contexto democrático. Eu acho que Portugal, neste momento, está a atravessar estamos numa fase, eu não sei se isto é uma transição, não sei se é uma tentativa e erro, mas acho que não estamos neste momento numa democracia propriamente dita. Acho que estamos num híbrido. E as redes sociais existem. Continuam a existir. As pessoas dizem mais ou menos o que querem. Alguém que se queixa de um bloqueio de uns dias, uma coisa ou outra, mas as redes sociais, apesar de tudo, existem. Eu não acho que as redes sociais sejam controladas por que obedeçam a um desígnio comum dos poderes globais ou locais. Não acho que seja por aí, sinceramente. Não acho. Acho que mais vale existirem. Alberto, no teu livro Ameaça Vermelha, já pairava um ambiente pesado, quase de chumbo, que tu anteviste. O livro foi escrito em que ano? O livro reúne crónicas, sobretudo daquele período de 2015 a inícios de 2017, sim. Portanto, já sentias, mas a Ameaça Vermelha, tu pintaste bem na capa, não é? A capa é uma citação, pois eu até acho que nem foi muito feliz em termos gráficos, mas era uma citação da capa da Time da Red Threat in Portugal, da capa que a Time fez em 75 com o Otelo, o Costa Gomes e o Vasconcelos. Foi uma das raríssimas vezes que um tema relativo a Portugal foi a capa da Time e tinha essas três, mas eram daqueles desenhos estilo soviético, aquele tipo de arte propagandística soviética, que na capa do meu livro não foi bem captado. Mas a alusão era isso, sim, desde que o Dr. Costa fez criou a geringonça, não gosto muito de usar o termo, embora seja do Vasco Polido Valente, que eu admiro muitíssimo, mas desde que o Costa
deu aquela cambalhota na sequência das eleições de 2015 e que criou a geringonça, sim, não se antevia nada de bom para Portugal. Quer dizer, Portugal nunca se antevê nada de muito bom para o nosso país, mas a partir daquela altura acho que o próprio sistema começou a ficar em causa. Sim. E o que se tem visto desde então até agora é um agravamento dessa situação, desses indícios que nasceram aí no final de 2015, ou que se consolidaram no final de 2015. E tu vês esta, e volta-te cá um bocadinho à ideia da sátira, porque tudo isto é muito satirizável, não é? Tu vês isto como sendo, de alguma maneira, as ideias que são propaladas pelas elites portuguesas, neste caso governamentais, e em particular estas agora, claro, mais à esquerda, como sendo elas satirizáveis e sendo elas ridículas, ou será mesmo aqui uma questão até cultural das próprias elites em Portugal, que de facto, em termos do próprio comportamento político como governantes, se põem a jeito, digamos assim. Quer dizer, no fundo, quer dizer, a sátira não é um elogio, aí nesse caso, mas é simplesmente quase uma constatação do ridículo, não? Como é que vês mais nesse sentido? Antes de mais, eu não gosto de usar o termo elites para definir estes senhores que mandam nisto. Porque elites pressupõe, apesar de tudo, alguma virtude. Apesar de tudo, mesmo por muito que não gostemos delas e que elas sejam corruptas e prepotentes, etc., a palavra elite, pelo menos na minha cabeça, pressupõe que lhes estamos a reconhecer algo de positivo. Apesar de tudo, eles têm alguma coisa que o cidadão médio não tem. E eu não acho que seja esse o caso dos senhores que nos pastoreiam. Esta gente de elite, a única coisa que eles têm de elite, que os permite definir como tal, é o facto de terem o poder. Mais nada. Isto é uma gente absolutamente rústica e em alguns casos, literalmente repulsiva. Eu, apesar de tudo, gosto de pensar que uma elite, gosto dessa elite ou não, que uma elite tenha alguma coisa que a permita estar acima das outras pessoas. Não é acima em sentido moral ou ético, claro, mas que as pessoas sejam minimamente mais cultas que o cidadão médio, que sejam minimamente é uma visão aristocrática, digamos assim. Sim, não só, mas também. Sim. Para mim a palavra elite encerra um bocadinho isso. Chamar elite esta gente, eu acho que nós não estamos a prestar um bom serviço à nossa causa, estamos a prestar um serviço à causa deles. Eles gostam de ser chamados de elite. Um tipo como o Dr. Costa, como já o engenheiro Sócrates, que eu acho muito menos pernicioso, apesar de tudo, que o Dr. Costa, eram pessoas que nada de bom as separa do cidadão comum e muita coisa de mau os separa do cidadão comum. Quando lhes estamos a chamar elites, eu acho que eles ficam contentes com a designação. Eu acho que eles sentem algum reconhecimento vindo dessa expressão, mesmo quem esteja a usar a palavra esteja a fazê-lo num sentido negativo. Portanto, eu não gosto muito da ideia das elites. Dito isto, a pergunta não era bem esta, era qual, não peço desculpa, mais uma vez. No fundo, era se... se a realidade é satirizável por si. Se eles estão a pôr a jeito ou se é uma constatação, não é? Sabes que às vezes a realidade é muito satirizável, mas chega um ponto, no nosso país, eu acho que a degradação da nossa vida pública, do nosso sistema político, tem sido tão acelerada e tão brutal, que muitas vezes não apetece satirizá-la. Apetece, às vezes sinto-me deprimido com o que se passa em Portugal. Sinto-me genuinamente deprimido. Tento fazer com que isso não afete as crónicas, mas às vezes afeta, é inevitável. E às vezes saem assim umas crónicas mais amargas e mais, assim, uns pretensos épicos de melancolia que eu não gosto muito de produzir. Tem muito mais piada quando estamos num sistema democrático normal, os governos fazem apenas as neiras normais e nós podemos gozar com isso. O que está a acontecer em Portugal, e vemos-lo dia após dia, vemos estas coisas do confinamento, esta coisa agora já o internamento compulsivo, onde as autoridades determinarem, é uma medida qualquer que saiu há pouco, parece que por intervenção, foi uma adenda a estas leis, estas regras do confinamento, uma adenda que foi introduzida por vontade expressa do Dr. Costa, foi isso que eu li, esta possibilidade de se internar uma pessoa infectada com Covid, ou alegadamente infectada com Covid, se não houver lugar no hospital, as autoridades determinarão um local.
Eu acho que isto talvez não acabe ainda em campos de internamento para pacientes com Covid ou para pessoas que se pense que o têm, mas já estivemos mais longe disso e é isso que me preocupa. Ou seja, a velocidade com que a nossa vida política e a nossa sociedade se está a degradar é muito elevada. Isso às vezes não apetece muito satirizar. É satirizável, com certeza, mas epá, às vezes o cronista também é humano e o cronista às vezes fica um bocado em baixo com o estado das coisas. Pois, os políticos de Camilo e de Essa seriam satirizáveis porque, de facto, até seriam um pouco ridículos, não é? Mas nós vemos passar em horário nobre na televisão debates entre o Pedro Brunhosa, que é um ótimo artista, de quem eu gosto muito. Desculpa, ele participa em debates agora? Participou num debate com a Vieira da Silva, com a ministra. E quer dizer, aquilo é considerado merecedor de prime time na televisão e são as nossas, grandes aspas, elites, não é? Porque não temos outro nome para lhes dar, mas isto no fundo é profundamente triste. É profundamente triste. Olha, a propósito do Pedro Brunhosa e das elites, aqui há uns anos eu vi o José Alberto Carvalho, aquele senhor que fez uma descrição brilhante de Trump a descer as escadas. Parecia que havia um quadro do Jorge Barraca, acho eu, que era uma personagem de descer as escadas, foi um quadro fundador do cubismo, ou era do Barraca ou do Picasso, agora não me lembro. Mas era uma coisa, acho que era do Barraca. Portanto, Trump descendo as escadas, e aqui há uns anos eu vi o José Alberto Carvalho chamar ao Brunhosa, mas naquele tom de amigo, estás a ver, de companheiro. Pedro, vais-me desculpar, mas tu não és um músico, tu és um poeta. Epá, quando um país se presta a ter estas cenas num noticiário de horário nobre ou menos nobre, o país está definido, não é? Quer dizer, não vale a pena acrescentarmos muito mais. Mas isto é o tipo de coisas, são o tipo de coisas que podemos satirizar, que tem piada. Estas coisas têm genuína graça. São ridículas, são próprias de uma certa periferia da Europa. Pronto, tudo bem, somos assim um Paraguai que está aqui encostado à Europa que conta, etc. Isto tem tudo muita graça. O que se está a fazer, incluindo pôr o Pedro Brunhosa a participar em debates televisivos, ponham à vontade. E o tal Nilton, coitado do rapaz, agora já nos fartamos de falar dele, não me fez mal nenhum. Agora, o que o Dr. Costa faz e o que o professor Marcelo deixa o Dr. Costa fazer, etc., já não tem graça. Acho que já começa, já não é começa, já há bastante tempo que não tem graça absolutamente nenhuma, e acho que é perigoso e sei que tem que terá consequências terríveis para o país. Já não é a primeira vez que eu te apanho a dizer que o Dr. Costa é muito mais perigoso que o Sr. Sócrates. E digo senhor porque, enfim, aquele curso de engenharia teria que ser satírico para chamar de engenheiro. Porque onde é que atribuis esse perigo? Onde é que o Dr. Costa, de facto, é mais perigoso que José Sócrates? Bom, salvaguardando a possibilidade de ir parar o tribunal, espero não me ir, o engenheiro Sócrates é um trafulha, relativamente convencional, é um corrupto. Não me parece que o Dr. Costa seja exatamente isso. A questão do Dr. Costa é um projeto, o objetivo do Dr. Costa é um projeto de poder, não digo absoluto, mas suficiente, um poder que seja tão suficiente quanto não permita não incomodá-lo. Ele não concebe a ideia de... Isto viu-se nos Açores agora, não é só o Dr. Costa, é o PS do Dr. Costa. O PS não concebe a ideia de alternância. A geringonça, esta frente de esquerda, não foi criada para governar 4 anos. Foi criada para governar indefinidamente. Não sei se o vão conseguir, espero bem que não, mas a ideia é essa. Isto não pressupõe uma questão, não pressupõe aquela alternância democrática, banal e não sei o quê. Mesmo nos Açores nós vimos o que o PS tentou fazer. A resistência que deu a forma como vendeu muito caro a sua derrota. No caso do PS Nacional, portanto, é o país todo, não é apenas os Açores, sem desprimor para os Açores, o Dr. Costa tem um projeto, não sei se é do poder pelo poder, se é movido pelo... Não é movido exclusivamente pelo dinheiro, não parece que seja como era o engenheiro Sócrates. O engenheiro Sócrates queria prestígio, claro, como todos os tipos, pronto, como um tipo que veio nitidamente cheio de inseguranças para a cidade grande e para a capital, etc. Tinha esse tipo de inseguranças e queria poder mandar nas tais elites que
que de início o ridicularizavam, ele tinha esse tipo de traumas. Não, é uma história comum em Portugal. A queda de um anjo, não é? E, quer dizer, eu acho que o próprio professor Salazar tinha um bocadinho disso. Vejo o professor Salazar, imagino com algum prazer a mandar nas pessoas que de início teriam visto como um aldeão e tal, que levava da província, não sei o quê. E, sim, sem querer comparar especialmente o Salazar com Sócrates, não me apetece ir por aí, mas nem são comparáveis, nem para o bem nem para o mal, nem por coisa nenhuma, especialmente. Nesse aspecto são. O engenheiro Sócrates, engenheiro com aspas, claro, mas para mim o homem pode ser físico nuclear, pode-se declarar o que quiser, eu não me incomoda nada, não me incomoda nada disso. O engenheiro Sócrates era uma figura muito comum no nosso país. O Dr. Costa, embora não pareça ter, não parece e não tem, ele não é nada de especial, é um tipo, aquela coisa de uma juventude de extrema esquerda, depois uma passagem lá pelas jotas socialistas, uma vida só sem qualquer percurso de trabalho propriamente dito, uma vida partidária, não é? Nesse aspecto não há nenhuma novidade, mas eu acho que ele não tem limites. Eu acho que ele não tem escrúpulos absolutamente nenhuns em matéria política. Na vida pessoal dele, ela saberá. Em matéria política não tem escrúpulos nenhuns. E eu gosto de pensar que o engenheiro Sócrates, apesar de tudo, ainda tinha alguns. Esta abertura, a famosa queda do muro que o Dr. Costa promoveu, que foi uma queda do muro que não permitiu as pessoas livrar-se do comunismo, mas permitiu atirar o comunismo para cima de nós, uma espécie de queda de muro ao contrário, foi um passo que o engenheiro Sócrates nunca deu. Podemos especular se o engenheiro Sócrates nunca deu porque nunca precisou realmente dar. A verdade é que nunca deu. E o Dr. Costa deu. Deu e não foi um passo dado, quer dizer, ele não se abriu ao leninismo daqueles dois partidos com dificuldade ou com esforço. Vê-se que ele convive bem com aquilo. E vê-se nas abébias que ele dá constantemente, por exemplo, agora ao PCP, que vai ter o seu congresso em paz, não é? Enquanto os portugueses que não pertencem ao Comitê Central, ou lá como é que aquilo se chama, terão teoricamente que estar fechados em casa. Não é? É uma coisa completamente amoral, não é? Quer dizer, tudo é comercializável, não há limites morais, tudo é comercializável em troca do apoio popular. Ele faz isso com esses partidos da extrema-esquerda no Parlamento e faz isso com as corporações a quem dá a uns e não dá a outros só porque o apoiam a ele, pelo país fora, não é? Quer dizer, tudo pelo voto. Mesmo fora do país. Ele fez isso com o Sr. Orbán, que teoricamente está muito longe das suas simpatias políticas, não é? O Dr. Costa faz tudo o que for preciso para se perpetuar. E isso... O engenheiro Sócrates, apesar de tudo, não andava muito longe disso, mas apesar de tudo não fez tudo. E acabou por capitular, não é? Eu não estou a ver o Dr. Costa capitular. Se calhar o que o engenheiro Sócrates fez foi preparar o caminho para António Costa. António Costa fazia parte do governo de Sócrates, sim. A tomada de poder na comunicação social começou no governo de Sócrates, foram plantadas as bases que finalmente agora estão a ser bem exploradas. Mas diz-me cá uma coisa, tudo isto acontece sob o beneplácito régio de Marcelo. Uhum. O que é que te inspira, Marcelo? Como é que tu vês esta figura, o alto magistrado, de mais alto magistrado da nação, a dar o seu aquiescente beneplácito a tudo? O que me inspira, e eu não posso dizê-lo aqui, porque parece que o Código Penal que impede, há lá uma linha qualquer que impede críticas excessivas, vamos dizer assim, ao Sr. Presidente da República. Portanto, vou ser um bocadinho hipócrita. A verdade, eu confesso, para minha imensa vergonha, confesso que votei nele. Votei nele porque tinha acabado de ser constituída a geringonça, havia aquele candidato Sampaio da Nóvoa, que era um semilírico, não é? Daqueles que o PS vai buscar e depois desaparecem. E aquilo assustou-me o suficiente para eu achar que, sem nunca ter tido nenhuma espécie de admiração ou especial particular respeito pelo professor Marcelo, achei que se calhar mais valia votar no homem. E votei. Felizmente o meu voto não foi decisivo, ele seria eleito na mesma. Infelizmente ele foi eleito e a atuação dele é uma coisa absolutamente, se chamar-lhe desastrada ou catastrófica, é dizer pouco. Ele acabou, eu acho que ele acabou praticamente com o cargo de Presidente da República, ou pelo menos esvaziou por completo. Depois dele, qualquer pessoa ou coisa pode ser Presidente da República sem nenhum desprimor. A comparação nunca será especialmente negativa.
aquilo que ele tem feito ao cargo, ele não vamos lá dizer isto, ele não dá o beneplácito ao Dr. Costa, vou usar o teu termo, por especial simpatia, ou por concordância, ou por qualquer... Ele dá porque, enquanto pressente que o governo é relativamente popular, ele quer estar com quem é relativamente popular. A fobia, a obsessão, a psicose do professor Marcelo é o medo, o grande medo dele é perder popularidade. Tudo o que ele faz é em função disso. Agora, o que ele faz em função disso, muitas vezes é absolutamente, eu ia dizer roça ou grotesco, não roça, é mesmo grotesco. Ele faz aquilo que ele acha e com uma certa razão, que lhe dá proximidade junto às pessoas. Aquela atuação dele, aquelas coisas todas das selfies, das praias, dos calções de banho, umas danças, umas cantorias com chutes e pontapés, são as coisas medonhas que já aconteceram para aí. Tudo o que ele faz é o que ele acha que o povo acha simpático num presidente. E já há ali pessoas que nem sequer são exatamente o português do povo típico, a dizer por comparação com o professor Cavaco, isto sim é um presidente próximo de nós. E tal. Sim, é próximo de nós, infelizmente. Agora não é um presidente. Para isto não é preciso um presidente. Esta figura, de uma forma com outra elevação, fala, por exemplo, sei lá, imaginemos o Manuel Luís Goxa, uma figura de variedade. O Tim de Rãs, eu já imaginava... Sim, faria, mas não faz porque não tem palco. Eu estava a pensar numa pessoa com palco, com exposição televisiva, não é? A Cristina Ferreira, ou como é que ela se chama, o Manuel Luís Goxa, essas figuras do espetáculo cumprem este papel. Eleger alguém para a presidência e ocupar o Palácio de Belém, tudo bem que ele parece que ocasionalmente lava a sua roupa e passa a ferro e assim, portanto, sempre tem alguma utilidade quando está com as crises de hipocondria, mas tirando isso, ele não faz absolutamente nada que corresponda a uma função presidencial. Nada. Dá umas conferências de imprensa, ou dava, não sei se... Eu desisti de ver qualquer espécie de informação relativa ao nosso país, porque é muito deprimente, especialmente pelas televisões, fora das televisões tenho que ver por questões profissionais. Mas aquelas conferências que ele dava para que era preciso pressionar a mola a propósito da Covid, tínhamos que pressionar a mola, todos os dias o professor Marcelo vinha dizer que tínhamos que pressionar a mola e falava numas curvas, como os tipos da virologia falavam e tal. Ele nitidamente não sabe do que é que está a falar. Como eu não saberia, só se falar sobre gráficos da epidemia, etc. Ele acha que a função de um Presidente da República é vir dizer umas coisas ao povo, é dizer dar umas piscadelas de olho, etc. Não é. O que ele fez ao cargo dificilmente terá conserto. E em janeiro, 24 de janeiro de 21, vamos ter eleições presidenciais. Disseste que votaste no Marcelo. Eu, graças a Deus, apanhei uma gripe na altura, penso que ainda não Covid, terrível. Que sorte. E com 41 graus de febre fui impedido de ir votar. Mas agora, em janeiro, temos o professor Marcelo, salvo seja se for candidato, e como alternativas temos o André Ventura, a Ana Gomes, a Marisa Matias e o Tino de Rãs. Isto é um freak show, quer dizer, o debate... O senhor que eu não conheço pessoalmente da Iniciativa Liberal, não é? O Tiago Maian. É verdade, ok. O que eu vi, não vi o senhor dizer nada de estapafúrdio, não vi nada de errado com o pensamento dele. Eu acho que as pessoas deviam votar, eu não tenho nada que aconselhar ninguém liga aos meus conselhos. Eu acho que as pessoas deviam votar em qualquer pessoa que não seja o professor Marcelo, para o professor Marcelo ter de ir à pequena humilhação de uma segunda volta. Quer dizer, cada voto no outro candidato é um voto que não vai para o professor Marcelo. Obviamente que ele vai ser reeleito, não é? À primeira ou segunda volta será reeleito. E acho que será a primeira. Parece-me que sim, não acho que haja força suficiente em nenhum dos outros candidatos. O PS, a Ana Gomes poderia ter alguma expressão dentro do PS e de algum bloco, mas o bloco tem Marisa Matias. Apesar de tudo, o PS está mais satisfeito com o professor Marcelo do que os eleitores do PSD. Uma sondagem disse isso aqui há pouco tempo. Que é estranho, não é estranho para quem viu a realidade, é estranho alguém que já não venha a Portugal há 10 anos e não saiba o que se passa, ver uma sondagem assim, que um ex-líder do PSD é preferido numas eleições presidenciais
pelos eleitores do PS, é bastante estranho, sem ter mudado, tecnicamente, de partido, não é? Agora, o André Ventura tem este crescimento do Chega, etc. Não parece que também que vá além disto. Eles vão andar, julgo eu, quer dizer, a não sei que as sondagens estejam uma coisa estejam totalmente erradas, que eu também não acredito que estejam até esse ponto. Andaram ali a Ana Gomes e o André Ventura a disputar uma eventual segunda volta, a possibilidade de chegar a uma segunda volta. Não acredito mais do que isso. E acho que não vão chegar lá, pouco me parece. Tu estavas a falar há bocadinho da qualidade da democracia portuguesa e como, de certa forma, isto já não é uma democracia. O professor Marcelo será um excelente exemplo disto, não é? Quer dizer, não só pela deterioração do cargo, propriamente dito, já o diste e bem, mas a presença da República no sistema português era aqui um bocadinho aquela ideia do check and balance, o nosso check and balance à portuguesa, não é? Quer dizer, tínhamos porque o poder legislativo e o executivo estão praticamente de mão dada quando conseguem uma maioria. E o Presidente da República era a contraparte a isto, o check and balance. O professor Marcelo arruinou isto de uma só vez, não é? Aquilo que se chamava, uma designação que eu sempre achei um bocado palerma, mas aquela coisa da bomba atómica, da possibilidade que o Presidente da República tinha, em última instância, se ver livre de um governo, não é? No fundo era a única prerrogativa de um Presidente da República. A sua capacidade de intervenção, de facto, vinha por aí. Além de pequenos remoques não formais, umas coisas que um Presidente da República podia ir fazendo ao longo de uma legislatura, como o Dr. Soares fez frequentemente em relação ao professor Cavaco, fez mais do que remoques, mas pronto, vamos considerar assim. Em última instância, podia-se fazer como um Presidente da República podia fazer aquilo que fez o Dr. Sampaio, concordando na altura, ele não vale a pena discutir agora a questão do Dr. Sampaio, mas podia fazer aquilo que ele fez na altura do governo do Pedro Santana Lopes. O professor Marcelo, ao abdicar no fundo desse poder, que ele põe sempre de lado, é a primeira questão que ele afugenta logo, é a possibilidade de haver instabilidade. Eu estou para ver o que é que seria, não estou para ver porque não vai acontecer, o que é que seria necessário este governo fazer ou deixar de fazer para o professor Marcelo pôr a possibilidade de um dia correr com o Dr. Costa. Parece-me que nada que o Dr. Costa pudesse fazer podia suscitar no Presidente da República esse apetite. A não ser, deixa-me só concluir, a não ser que o professor Marcelo visse que o governo, por um volte-face da situação relativamente radical, vamos pensar num desastre económico agora motivado por estas medidas de reação à Covid, etc., por uma coisa dessas. Se o professor Marcelo sentisse que o povo tinha voltado de tal maneira contra o governo, que aí o professor Marcelo estaria contra o governo, eu não tenho dúvidas disso. Agora, isso não é apenas por checks and balances, isso não está a existir uma função de reequilíbrio ou de contraponto. O professor Marcelo está a seguir a vaga. Ele só faz isso. Estaria a seguir a vaga. Se ele achasse que a manutenção do governo poderia prejudicar a ele, e só a ele, eu acho que aí a questão da tal bomba atómica poder-se-ia colocar. Se isso não prejudica, enquanto isso não prejudicar a ele, enquanto a atuação deste governo não prejudicar o professor Marcelo propriamente dito, o professor Marcelo nunca há de intervir nessa matéria. E ao não intervir nessa matéria, e ao termos a certeza de que ele não intervirá nunca em praticamente nenhuma situação, ele abdica da sua função. Não estou a dizer que um Presidente da República, para ser Presidente da República, tem que andar a correr com governos. Não é isso. Mas essa possibilidade tem que existir. E nós temos que sentir que essa possibilidade é plausível. E com o professor Marcelo sentimos que não. Sabemos que não. Aliás, houve já uma série de casos em que o governo esteve metido em atrapalhadas e Marcelo cobriu todas as pontas para o governo. Sempre. Aliás, esteve envolvido até em algumas das atrapalhadas, tanques, etc. Deixa-se envolver na própria confusão, vai atrás com palavras talvez pouco prudentes e depois fica ele também atrelado ao problema. Portanto, relativamente a estas medidas, reparemos, é Marcelo quem propõe o estado de emergência, não é? Portanto, é ele que vai defender o estado de emergência, é Marcelo que vai avisar que há uma terceira vaga e que temos que manter até ao fim, até à última consequência. Portanto, Marcelo voltar atrás, é a própria reputação de Marcelo que está em jogo, não é do governo. Quanto à reputação de Marcelo, para a parte que estamos conversados, mas parece que há gente que ainda leva a sério. Mas estas criações
a facilidade com que ele tem produzido estados de emergência, claro, é para facilitar a vida ao governo, para que o governo não possa ser condenado. Houve aquele período em que o governo, um período não, houve um fim de semana específico em que o governo proibiu aí umas deslocações fora do estado de emergência, o que não era constitucional, não é? E então o professor Marcelo apressou-se a estender um tapete constitucional. Vamos admitir que sim, não faço ideia. Não me parece que a situação justifique esta suspensão dos direitos, mas isso é outro assunto. Mas é o professor Marcelo que facilita a vida ao governo. O envolvimento do professor Marcelo em tanques, ou o eventual envolvimento, não quero que me chateiem com processos, o eventual envolvimento do professor Marcelo em tanques, com certeza que o professor Marcelo não congeminou nada à volta de tanques. O professor Marcelo deixou-se enredar pelo próprio empenho com que procurou legitimar, ou cobrir, ou ocultar o papel do governo e do ministro e do Dr. Costa no meio disto tudo. Então, não acho que o professor Marcelo tenha estado na base de nenhuma conspiração a propósito, a não ser da conspiração para ocultar a questão de tanques. Sim, deixou-se envolver nisso. Não acho que parta sequer dele. Acho que ele, para não entrar em confronto com o governo e para não exigir aquilo que ele diz, vamos exigir responsabilidades, dou a quem doer, o que vindo dele percebemos que não vamos exigir responsabilidades a ninguém de qualquer maneira, acabamos sempre nisso, na falta de escrutínio absoluto. O caso de tanques, sim, é um caso pelo menos revelador, da forma como ele, de forma absolutamente escusada, se queima num processo que de início não teria absolutamente nada a ver com ele, com certeza. Agora, ele não se queima também muito, porque as pessoas continuam a dizer que vão votar nele, e vão votar. Em 2000 e, não sei se foi 14, 15, quando se falava da candidatura do professor Marcelo, foi o Pedro Passos Coelho que, sem referir o nome, disse qualquer coisa como o PSD não deveria de apoiar cataventos políticos. Isto é premonitório, parece-me. Pensando nisto e olhando, eu vou pôr outra vez a tónica, centrar a ideia nesta questão da qualidade da democracia portuguesa. Portanto, nós temos esta aliança absolutamente perniciosa entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, e depois temos o líder da oposição parlamentar, que é o Dr. Rui Rio, que também parece estar bastante alinhado. E, portanto, ficamos com uma espécie, quer dizer, não quero falar de Portugal amordaçado, mas um Portugal apantanado. Quer dizer, quase que parece que se quer andar e não se consegue. Temos estas figuras, estas três figuras, esta troika interna, que está completamente alinhada e praticamente em uníssono. Esta ausência de fricção entre estes três intervenientes parece-me que é daquilo que é mais angustiante para a própria qualidade da democracia. Voltando à ideia de Passos Coelho em 2015, a falar dos cataventos, quer dizer, estaremos nós à espera de Passos Coelho? Será que há aqui quer dizer, um mito sebastiânico, quer dizer, sem aparecer uma figura que dê um murro na mesa e que destrua esta coligação cinzentona, não é? Que nos amordaça, parece que não se consegue fazer nada. Ou isto será uma ilusão também? Eu antes de ir, depois vais-me relembrar a questão sobre o Pedro Passos Coelho. Em relação ao Rui Rio, há aqui um dado novo, que foi esta questão dos Açores. Eu estava sinceramente a achar, ou à espera, que o Dr. Rio nunca levantasse ondas contra o governo, nunca criasse qualquer obstáculo ao Dr. Costa. Mesmo, genuinamente, achava que era... Agora acho que ele estaria convencido, daquela linhagem antiga do PPD, PSD atualmente, que acha que não há poder sem a presença do PS, ou que é muito difícil partilhar o poder sem a participação do Partido Socialista. Como os inadiáveis que levaram na altura dos anos 70 o Sá Carneiro a sair da liderança por uns tempos. Eu acho que o Rui Rio acredita até um certo ponto nisso, que não consegue ser poder sem o PS, dada a situação atual. E o caso dos Açores talvez o tenha surpreendido, porque a mim surpreendeu-me o facto dele se empenhar tão ativamente nesta solução açoriana. O Dr. Rio, que eu estaria, se me perguntassem antes, perante uma situação como aconteceu nos Açores, eu diria que o Dr. Rio que não incentivaria um governo local. E eu presumo que o governo local não tenha sido feito contra a vontade deste novo governo que tomou posse ontem, acho que
que não tenha sido feito contra a vontade do Dr. Rio. Portanto, que o Dr. Rio tenha alinhado nisso. E isso surpreendeu-me. Não estava à espera do Dr. Rio fazer alguma coisa para beliscar o Dr. Costa. Sinceramente não estava. Agora acho que se calhar adotou uma postura de paciência mais ou menos infinita para um dia poder chegar ao poder. A reboque do PS, acha ele mais provavelmente, e se um dia puder vir a oportunidade de ser poder sem o PS, ele aproveitará, talvez, não digo que não. É uma figura que é difícil, o Dr. Rio é uma figura que é difícil de compreender e que não sei se vale a pena perdermos muito tempo a tentar compreender. Não me parece que o papel do Dr. Rio seja muito, que vá durar muito no destaque dele na política portuguesa. E isso agora podemos ir para o Pedro Passos Coelho, porque eu não sei se o PSD profundo está à espera do Pedro Passos Coelho. Eu acho que o eleitorado do PSD e de boa parte da direita gostaria que o Pedro Passos Coelho voltasse ao ativo. Se isto é sebastianismo, não, quer dizer, o Dom Sebastião não voltaria de maneira nenhuma, o Pedro Passos Coelho anda aí, não é? Como dizia o outro. E eu acho que ele poderá voltar. E eu acho que seria bom que ele um dia voltasse. Eu não importava que ele voltasse por comparação com os outros políticos. Além de ter sido um primeiro-ministro competente, é uma pessoa muito, me parece, uns patamares, uns degraus valentes acima dos outros. Parece-me que sim. Agora tudo depende da vontade dele, da oportunidade. Não adianta nada chegar aí amanhã ou depois da manhã e dizer que voltou. Ele tem que esperar o momento certo, com certeza. Ele sabe isso muito melhor do que eu. E poder ter ali, se o Dr. Rio, neste momento, com uma liderança absolutamente inexistente, e que só agora nesta questão dos Açores se notou um bocadinho, o Dr. Rio, apesar de tudo, consegue ter o PSD numa percentagem, embora abaixo do PS, é natural, e não sei o quê, mesmo com os meios de comunicação todos a favor de divulgar propaganda governamental, etc. Apesar de tudo, há um eleitorado que não quer votar no PS, nitidamente. Algum refugia-se no Chega, do CDS saiu quase toda a gente, aparentemente, as pessoas desmobilizaram do CDS, e o PSD ainda agrega, ainda é o segundo grande partido português. Ainda é, isso não há volta a dar. E se o é com o Dr. Rio, eu acredito com o Pedro Passos Coelho, se ele ia com muito mais expressão, não é? Agora, não faço ideia se o Pedro Passos Coelho quer voltar para ser outra vez líder do PSD, se quer voltar para ser um dia candidato à presidência da República, também é o que se fala mais, é mais nisso, mas aí tem um outro concorrente à direita, que se está a perfilar, que é o Dr. Portas, não é? Que também parece que tem esse objetivo, manter a presença, como li destes dias, alguém escrever, quer manter a presença da República à direita. Eu não estou a ver o que é que a presença da República está especialmente à direita. Mas pronto. E também não estarei a ver se fosse o Dr. Portas. Acho que o Dr. Portas nunca teria hipótese de ser eleito Presidente da República. Muito dificilmente, mas este país já deu tantas voltas que eu já não. E de fazer previsões, não. Agora, o Pedro Passos Coelho, se eu gostava que ele voltasse, eu gostava. Eu gostava porque acho que é melhor do que os outros. Hoje celebra-se a segunda data da liberdade dos últimos 46 anos. Primeiro celebrámos o 25 de Abril em Abril, não é? Eu não celebrei nada. Eu sei. Nós também não conseguimos. Aliás, foi uma cerimónia à porta fechada no Parlamento e o 25 de Abril é uma data complicada. Depois, hoje celebramos o 25 de Novembro. Onde é que tu estavas nesta data? Que recordações é que tens do 25 de novembro? Eu lembro-me, eu tinha 4 anos, e lembro-me do dia 25 de Abril, o meu pai entrar eufórico em casa, a gritar liberdade, e quase que me atirou ao chão. Lembro-me do meu pai preocupadíssimo uns dias depois, quando o Mário Soares foi esperar o Álvaro Cunhal à estação de Santa Apolónia. Acho que foi Santa Apolónia, não é? Lembro-me do meu pai preocupadíssimo. Lembro-me do meu pai no 11 de Março a planear a fuga da família para o Brasil. E devo notar que era uma família de classe média absolutamente insignificante. Não havia qualquer vestígio de capitalismo acumulativo da minha família. No 11 de Março. E não me lembro do dia 25 de Novembro. É curioso. Não tenho ideia nenhuma do dia 25 de Novembro, não faço ideia onde estava. Provavelmente estava em casa dos meus avós ou em casa dos meus primos a brincar. Então, agora, apelando um bocadinho à sátira, vamos ler um texto alusivo ao espírito daquela época, para sentirmos um bocadinho o... Uhum. Não importas-te ler? Queres que eu leia? Sim, com o teu ênfase. Ok. O ar fervia de eletricidade, a boatada imperava, e ao menor solavanco, a malta, em estado de prontidão absoluta, deitava mão às mocas e outras contundências que, em espírito de missão, guardava na mala dos minis
e outros chassos que havia na altura. Circulavam, em mãos pouco recomendáveis, mandatos de captura do Copcon, assinados em branco, que os revolucionários, na defesa da Revolução, com R grande, usavam para curar invejas de comadres e desavenças antigas com o vizinho do andar de cima por causa do volume do rádio ao domingo de manhã. Metralhadoras, vindas não se sabe de onde, eram distribuídas a granel e enterradas nos quintais embrulhadas em oleados. Ninguém fazia puto. E muito bem, pois jogava-se o futuro do país em comícios perenes, só interrompidos para a bola, e isso não se coadunava com o trabalho. Isto é um texto de Aloísio Nogueira. João, tu é que sabes quem é o Aloísio Nogueira. O Aloísio Nogueira é um senhor que escreve num blog chamado aloísio66.com e também num jornal Maia Primeira Mão. E o texto é de 2009 e aparentemente é uma recordação que ele tem do espírito da época. Eu achei isto delicioso, porque, Alberto, estás a ver o estilo paroquial da Revolução. Então acontece um putsch, portanto, uma tentativa de golpe de Estado. Distribuem-se G3 e metralhadoras a eito. Há ordens de captura em branco que são usadas para prender os vizinhos que fazem barulho. Mocas dos chassos dos minis. E ninguém faz puto, portanto, ninguém trabalha. Toda esta paroquialidade redunda num putsch completamente falhado, porque o Jaime Neves é que relatou que a sua maior dificuldade no 25 de novembro foi ter de correr os seus soldados ao murro, à chapada e ao pontapé para evitar que eles disparassem sobre os comunistas. Portanto... Diz, desculpa. Portanto, isto é tão paroquial, não é? É tão queirosiano. Este 25 de novembro. Não, o Essa de Queiroz é que era português, quer dizer, ele viveu... O país é sempre o mesmo. O país é sempre o mesmo. Eu devo notar que no 11 de março, por falar em minis e por falar em disparos, houve um casal morto, assassinado... acho que foi no 11 de março, peço desculpa. No 11 de março houve um casal assassinado por uns soldados enfurecidos lá no RAL ISO, no RAL 1 ou no RAL qualquer coisa. Há umas filmagens disso. Vemos carro, um mini passar por entre os militares revolucionários, não é? No caso eram revolucionários ligados ao contragolpe na sequência daquilo do Spínola e não sei o quê. Vocês não conhecem essas imagens do mini com o casal a ser morto? Sim, eu lembro-me disso. Pronto. No 25 de Abril também houve uns pitos que dispararam para a multidão e mataram umas pessoas e não sei o quê, uns tipos estavam na Ana Maria Cardoso e tal. No 25 de novembro não houve mortos, presumo. Estou a perguntar. Não, parece que não terá ouvido, pelo menos não. Eu não vou nunca lamentar o facto de não haver mortos, quer dizer, ainda bem, e livrámos-nos do... Já nos tínhamos livrado do Vasconcelos uns meses antes, mas livrámos-nos do PREC, não é? Mas desde o tempo da Carbonária e das bombas da Carbonária e dos assassinatos nos becos e as perseguições e os exílios com risco de vida, etc., passámos a uma tentativa de golpe em 75 muito suave. Aquilo foi tudo muito suave. Os comunistas não estariam verdadeiramente convictos, não estavam dispostos a dar a vida pela causa. Não era assim tão sério. Não sei a quem que eles poderiam contar que os apoiaria, que desmanteria as costas quentes. Eu acho que o PC teve um rude golpe com as eleições de 25 de Abril de 75, com as primeiras. Eu acho que o PCP nunca estaria a contar com aqueles resultados. Acho que aquilo foi... Se eles simularam surpresa e já saberia o resultado, ótimo, quer dizer, aceito. Mas a minha convicção é que o PCP nunca imaginaria que o seu grau de penetração no povo português fosse tão baixo, fosse tão ínfimo. E que de repente um partido que tinha sido formado em 73, como o Partido Socialista, e dois partidos que tinham sido formados uma semana antes, como o CDS e o PPD, conseguissem mobilizar uma parte do eleitorado, praticamente todo o eleitorado, não é? À revelia do PCP. Eu acho que o PCP, a partir daí, o Cunhal teve sempre algumas dúvidas sobre a capacidade de implantação do comunismo em Portugal. E não me parece que, mesmo ali durante o PREC, há uns sinais que o Cunhal, apesar de tudo, costumo dizer isto, mas não era das vozes mais radicais
não digo em público, mas em privado, parece que o Cunhal não foi das pessoas que mais apostou na implantação do comunismo pela força em Portugal. Não estou a dizer que ele era contrário a isso, mas estou a dizer que haveria pessoas mais empenhadas nisso ou com mais ilusões sobre isso do que o próprio Álvaro Cunhal. Acho que o próprio Otelo, que não era um comunista, é um tipo que era... Eu conheci o Otelo em outras circunstâncias, conheci, quer dizer, meu pai que o conhecia bem. O Otelo era aquilo que as pessoas que estivessem à volta dele fossem. O Otelo era um autêntico camaleão, mas um camaleão sincero e genuíno. O Otelo, se estivesse junto a uns tipos de CDS, ele seria CDS. Como os tipos que o rodeavam, eram uns tipos lá, uns barbudos do MFA, ele era não era barbudo, nunca deixou crescer a barba, mas era um revolucionário também. Quando o Otelo tinha sido um grande lutador pelas forças, pela causa portuguesa no ultramar. Mas é tudo interessante, porque eles roubaram armas dos quartéis, munições, explosivos, mobilizaram quartéis, praticamente revoltaram-se contra as hierarquias, metem soldados na rua, ameaçam a televisão e os meios de informação, querem tomar conta do poder, e depois tudo isto se resolve sem um julgamento. Não há julgamento. E aquele texto que tu trouxeste, João, tem, quer dizer, há aqui um lado profundamente português, não é? Que é a grandiosidade romântica dos princípios e das proclamações, dos planos, a planificação da grande revolução com R grande, que depois se consubstancia no provincianismo bairrista daquele pequeno ódio ao vizinho de cima ou ao vizinho de baixo por uma certa inconveniência que prejudica a tranquilidade do cotidiano ou do dia-a-dia, não é? E a verdade é que o país, tirando aquela bandalheira da Primeira República, que foi por isso que recebeu de braços abertos o professor Salazar, está habituado a uma certa tranquilidade. E é isso que depois permite, se calhar, mas é um modo de vivenda e que vai durando, não é? Já há quase 900 anos. Alberto, não há aqui um lado a enaltecer esta tranquilidade com que este apreço não se sai da pasmaceira. Esta pasmaceira tem um certo valor intrínseco, não é? Tem, sim, senhor. Se o contraponto a isso, ou a alternativa a isso, for os tipos do MFA e os mandatos de captura em branco do Copcom, eu prefiro a pasmaceira, de facto. Quando a alternativa é essa, eu não tenho uma aspiração a que venha uma golfada revolucionária ou contra-revolucionária como o do país todo. Eu não gosto muito de confusões. Não gosto. Agora, no momento presente, acho que o português anda demasiado manso. Eu não estou a querer que o português venha para a rua partir coisas, não é isso. Mas acho que a capacidade de sujeitar a tudo, e estou a falar muito especificamente do que se passa sob este governo e agora sob especificamente a questão ainda mais precisamente a questão da Covid, acho que o português podia não ser também tão gostar tanto da estabilidade, podia querer um bocadinho mais de alguma... O português não quer responsabilidade. O gosto português não é apenas pelo sossego, o gosto português é pela irresponsabilidade. Se houver um governo que trate tudo, um governo paternal, seja o professor Salazar, seja isto, seja aquilo, seja o Dr. Costa, um Estado que lhe diga que vai fazer coisas, o português prefere isso. Eu acho que o português prefere isso, porque senão tem que tomar a sua vida nas suas próprias mãos. E isso não, é a última coisa que, embora também não goste de revoluções, e acho muito bem que não goste, como disseste, da bandalheira da Primeira República e da bandalheira do PREC e daqueles riscos todos. O português gosta de um Estado que lhe prometa, mesmo que não cumpra, segurança. E atrela-se a isso. Claro, como estou a dizer, o português é uma generalização pateta. Claro, há muitos portugueses que não são assim, mas há uma corrente forte na sociedade portuguesa que determina isto. Não querer chatices. O português não quer chatices. O não querer chatices acarreta muitas vezes também outros problemas, outros riscos. É também não querer o risco, não querer um país mais produtivo, não querer salários melhores, não querer um país mais livre, não querer arcar com outras
com outras maçadas que a autonomia de uma autonomia maior lhe acarreta, não é? Agora, Alberto, mas desculpa, há aí uma nuance entre o que quer segurança e o que não quer chatice. O que quer segurança pode ser simplesmente por medo ou receio, o que não quer chatices pode ser por uma certa displicência, um certo encolher de ombros, uma certa quase sábia noção de que não vale a pena. Estás a ver a nuance entre mas quando falei em segurança, não me referia minimamente a segurança no sentido criminal ou policial, nada do género. Estava a falar de segurança em termos da vidinha. Eu percebo isso, mas estava só a dizer que há aqui uma nuance entre... porque eu muitas vezes me pergunto, e até um bocadinho a ver... porque eu passo grande parte, quando estou em Portugal, passo a maior parte do tempo no Alentejo, e a ver a realidade alentejana, há ali uma certa tranquilidade com a vida e o encarar com naturalidade do ciclo da vida. E eu pergunto-me muito até que ponto é que essa ideia que eu também critico permanentemente do avesso à mudança, de querer a segurança, de não querer o risco, por um lado é isso, mas noutra forma não será também uma melancolia de quem já cá está há muito tempo e que compreende que as coisas passam e a vida continua sempre na mesma? Sim, continua na mesma porque eles fazem para que assim seja. Porque tu conheces o Alentejo, eu conheço menos bem o Alentejo, conheço muito melhor Trás-os-Montes. Mas as realidades não vão ser muito diferentes nisso. Aquela gente está toda hoje em dia empregada na função pública. Aquela gente toda pertence ao Estado. Se tirarem o Estado de Trás-os-Montes e da Beira Alta, da Beira Baixa e do Alentejo, realmente o desemprego subiria. Aquela gente vinha toda mesmo para as cidades, a fazer não sei bem o quê. Aquela gente vive num grau de dependência. Ou seja, eu percebo o que tu queres dizer, mas eu acho que esse apreço pela estabilidade e por uma certa harmonia já não é uma coisa tão telúrica quanto tu gostarias, ou quanto eu gostaria. Eu estava a ser otimista, não é? Exatamente. Eu acho que hoje em dia é mesmo uma dependência até mais forte do que se calhar nas cidades, ou tão forte quanto, mas em percentagem eu acho que é mais forte. Eu conheço bem uma ou outra sede de concelho ali de Trás-os-Montes, e toda a gente, aliás, porque sobreviver pelo comércio ali já não é possível, muito dificilmente é possível, a agricultura acabou praticamente, não é? Aquilo, as pessoas vivem, são empregadas da Câmara, são empregadas da Conservatória, são empregadas do Tribunal, etc. As pessoas não têm vida fora disso, vida profissional, claro. No Alentejo, imagino que não ande muito longe disso. As pequenas vilas alentejanas, que são 7 concelhos também, ali, as aldeias estão-se a esvaziar para ir tudo para as vilas e para as cidades, para as capitais de distrito, não é? Isso passa-se no interior todo. Eu acredito que essa dependência do Estado é ainda maior. Antigamente as pessoas que teriam essa visão eram pobres, mas também não lhes ocorria especialmente o que é que deveriam fazer para deixar de ser pobres, as pessoas montanas, os alentejanos e os beirões. Agora, as pessoas são pobres porque se encostaram ao Estado e preferem uma pobreza garantida, mas que lhes permite uma sobrevivência acima de um certo limiar de decência, do que o risco que lhes poderia dar uma vida muito mais, ou dar-lhes outra prosperidade. E o português não é muito dado a esse risco. O português não quer esse risco. O português prefere esta vida melancólica e rústica, seja no campo ou na cidade. Também na cidade somos um bocadinho rústicos. Mas... Muito bem, Alberto. Uma última pergunta, agora que não tem nada a ver com a realidade portuguesa. Se fosses americano, terias votado Biden? Terias votado candidata libertária? Ou, escândalo total, terias votado Trump? Durante 4 anos, pensaria provavelmente que não iria votar. Ou que votaria num libertário qualquer, aquela senhora, não sei. Ao aproximar-se das eleições, acho que teria decidido votar no Trump. Teria decidido pelo seguinte: eu não gosto do Sr. Trump como pessoa, parece-me uma pessoa extremamente desagradável. Agora, politicamente, ele não significa para mim ameaça de espécie nenhuma. Nunca senti, vindo daquele homem, nada, ou melhor, senti antes de o conhecer como Presidente dos Estados Unidos, a partir do momento que ele foi Presidente, nunca vi dali nada que fosse ameaçador. Achei que, sobretudo em questões de política internacional, que para quem é português, parecendo que não é o que interessa. Nós não estamos aqui a decidir o que se passa no Kentucky ou no Tennessee. Estamos a avaliar a presidência
um tipo que é Presidente dos Estados Unidos, em função, sobretudo, do que ele faz na política internacional. E isso, ele não fez nada que me fosse antipático ou repulsivo. Nada, absolutamente nada. O Sr. Biden, também não acredito que o Sr. Biden, por si, faça coisas terríveis em termos de política internacional. Acredito que o Sr. Biden tem atrás de si gente na qual eu confio muito menos. O problema é esse. Isto talvez... E depois já há o efeito simbólico disto tudo. O facto de Trump irritar tanto uma série de gente que me irrita a mim, isso tem um valor incalculável, não é? Portanto, Trump é um bónus muito, muito significativo. É. Muito bem, Alberto. Muito obrigado por este teu tempo. Obrigado eu. Foi um gosto muito grande. Ficamos à espera de uma próxima oportunidade. Esta conversa foi muito melancólica para no dia da celebração do 25 de novembro. Mas agora eu vou sair para a rua a festejar, já sei. Com as bandeirinhas e tal. As bandeirinhas todas. Obrigado, muito obrigado pelo convite a ambos. Obrigado, um grande abraço.